Oi, pessoal. Hoje eu vim falar com vocês sobre intransitividade e transitividade verbal. Vamos lá. Antes de entrar dentro do conceito de intransitividade e transitividade, eu quero que vocês recordem o que é verbo, tá? Que é uma das classes das palavras da nossa língua e representa ações do nosso dia a dia, acontecimentos dentro do tempo, de um espaço de tempo, estados, que é a forma como nós estamos, e os fenômenos da natureza. Olha os exemplos. Verbos de ação é o verbo fazer, mandar, construir, comprar, estudar, e diversos outros verbos que dão esse sentido de ação, de algo que está acontecendo, que vai acontecer ou que já aconteceu. Estado é a forma como nós estamos. É o ser, por exemplo, nós somos assim, é o ficar, nós ficamos assim, é o continuar, é o permanecer. Então, é a forma como nós estamos. Ocorrência são verbos de ocorrência. O que é ocorrência? Que está acontecendo no momento. Acontecer, suceder, passar, ocorrer, tá? E os fenômenos da natureza, que são os verbos utilizados para representar os eventos naturais: chover, ventar, anoitecer, amanhecer e outros, tá bom? Então, verbo é isso, são essas representações. A gente tem que entender o que é verbo para a gente localizar o verbo dentro da oração. Então, agora nós podemos falar sobre transitividade. O que é isso? Transitividade. Os verbos podem ser classificados em intransitivos ou transitivos. Isso vai depender do complemento que ele pede dentro da oração. O que é o complemento? É o que vem depois do verbo. Vamos ver? Olha só, prestem atenção. Os verbos intransitivos, a palavra intransitivos, qual é o significado de intransitivo? Transitivo é que precisa de complemento. O in, toda vez que tiver esse in na frente, é não. Então, não precisa de complemento. Os verbos intransitivos são os verbos que possuem sentido completo. Eles sozinhos conseguem transmitir a informação. Se você lê uma frase até o verbo e ela fez sentido para você, é porque é intransitivo, ele não precisa de um complemento. Não necessariamente a oração tem que terminar no verbo, tá bom? Porque nem sempre o que vem depois do verbo é complemento do verbo. Ó, preste atenção. João nasceu ontem. Se eu simplesmente, o verbo é nascer, se eu simplesmente leio até nasceu, João nasceu. Vocês vão entender? Sim, vão entender que algum João nasceu. Então, o verbo nascer é um verbo intransitivo, que não precisa de complemento. Ontem é um outro assunto, tá? É um adjunto adverbial que a gente vai estudar depois. Ontem não é complemento do verbo, tá? Ontem foi o tempo, foi quando aconteceu. Ele não é complemento do verbo. Então, lembre-se, leiam até o verbo. Se fizer sentido, o verbo é intransitivo, só intransitivo. Mais um exemplo: a planta morreu de sede. Se eu leio a planta morreu, vocês vão entender? Sim, vocês vão entender. Ela morreu. De quê? Não importa. Até importa, mas no sentido da frase não importa. Ela morreu. Simplesmente morreu. Então, o verbo morrer também é intransitivo. Olha o outro. Adormeci cedo. Leia simplesmente o verbo adormeci. Se eu chego para vocês e falo adormeci. Adormeci. Entenderam? Sim. Então, ele não exige um complemento. Portanto, o verbo adormeci é um verbo intransitivo, tá bom? Então, verbos intransitivos são esses que possuem sentido sozinhos. Sozinhos, assim, dentro da frase, dentro da construção da oração, você lendo até o verbo e conseguindo entender, tá bom? E o que eu já disse antes, ó, eu coloquei escrito aqui embaixo, não quer dizer que as orações tenham que terminar no verbo.
conforme essas que eu coloquei de exemplo aí, não terminam no verbo, mas eles são intransitivos, porque vocês entendem. Já os verbos transitivos precisam obrigatoriamente de um complemento, senão fica sem sentido. Vocês vão entender, vocês vão fazer a leitura até o verbo e não vão entender quando eles são transitivos. Só que os transitivos, eles podem ser divididos em direto, indireto ou direto e indireto ao mesmo tempo. Vamos ver um de cada vez, ó. Vamos para o transitivo direto. Se é transitivo, eu sei que precisa de complemento. Mas o que é transitivo direto? Ó, VTD, que está aí entre parênteses, é a abreviação. Vocês podem ver muito isso. Verbo transitivo direto, VTD. Eles precisam de complemento, geralmente introduzido sem preposição. Como assim, sem preposição? Uma preposição pode ser um de, pode ser um para, pode ser um a, tá bom? Preposição é esse elemento de ligação. Então, o verbo transitivo direto, ele geralmente não tem preposição. E logo depois do verbo, você faz a pergunta o que ou quem. Se der a pergunta o que ou quem, ele é direto. E o objeto, que é o que vem depois do verbo, também vai ser direto. Vamos no exemplo para vocês entenderem melhor. A mesa 3 pediu a carne bem passada. O verbo é o pediu, né? A mesa 3 pediu. Se eu falo simplesmente assim, vamos ler igual lá no intransitivo. A mesa 3 pediu. Vai entender? Se eu trabalho em um restaurante e eu chego lá na cozinha e falo, a mesa 3 pediu. O que o pessoal que trabalha lá vai perguntar para mim? Pediu o quê? Não é isso que eles vão perguntar? Aí eu vou responder, a carne bem passada, no caso dessa oração aí. Então, o verbo pedir, ele não é intransitivo, porque ele precisa de complemento, então ele é transitivo. E qual foi a pergunta que eu fiz? Foi o quê? A mesa 3 pediu. O verbo é pedir. Pediu o quê? A carne. Se eu perguntei o quê, o verbo é transitivo direto. E o objeto, que é a carne, né? O objeto direto é o que vem depois do verbo, é o complemento. Se o verbo é transitivo direto, consequentemente o objeto vai ser direto. Ó, vamos no próximo exemplo. Eu chego para o meu chefe e falo, terminei. Ele vai falar, terminou o quê? A análise. Olha a pergunta que eu fiz. O quê? A análise. Portanto, terminei é um verbo transitivo direto e a análise é o objeto direto desse verbo. Próximo exemplo. Agora sim, entendo. Se eu falo até o verbo, ninguém entende, na realidade ninguém entende, porque o verbo entender, ele é transitivo. Entendo. Entendo quem? Meus pais. Eu fiz a pergunta quem, portanto, o verbo entender é um verbo transitivo direto e o objeto, meus pais, também é um objeto direto. Já os verbos transitivos indiretos também precisam de complemento, óbvio, só que ao contrário do indireto, ele exige a preposição. A preposição é obrigatória. Então, vocês vão fazer a pergunta sempre com uma preposição, ó, com, a preposição com quem, de que, em que, para quem, por quem. Todas essas preposições, ó, o com, o de, o em, o para, o por, fazem parte das perguntas que a gente tem que fazer quando o verbo é transitivo indireto, tá? E o complemento do verbo, que vem depois do verbo, consequentemente, tem o nome de objeto indireto. Vamos nos exemplos. Não acredito, ó. Eu li até não acredito. Dá para entender? Não, então já sei que é transitivo, porque se fosse intransitivo eu conseguiria entender. Não acredito no que ele diz. Olha a pergunta, não acredito em que? No que ele diz. Eu não fiz a pergunta o que ou quem, eu fiz a pergunta em que. Eu usei a preposição em. Portanto,
o verbo acredito é transitivo indireto e no que ele diz é o objeto indireto desse verbo. Próximo, ó. Esperei-lhe pacientemente. Esperei por quem? Porque o lhe, gente, o lhe é o ele ou ela, tá? Esperei ele, esperei ela. Esperei por quem? Olha a preposição por. Por ele ou por ela. É o lhe, que representa o ele ou ela. Então, esse verbo é transitivo indireto também. Podemos ir. Se eu falo até podemos ir, ir para onde? Ou ir com quem? Né? Com você. Portanto, também é um verbo transitivo indireto, o verbo ir. Eles não têm sentido sozinhos e o seu complemento exige uma preposição. E temos ainda aqueles verbos que são transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo. Você sabia disso? Isso pode acontecer, então a gente tem que observar. Ó. Ele também não tem sentido completo sozinho, só que ele tem tanto um objeto direto quanto um indireto. E ele precisa dos dois. Por isso que ele também é chamado de bitransitivo. Bi vem de dois, ó. Você vai fazer sempre essas duas perguntas ao mesmo tempo. O que e a quem, tá? Para o mesmo verbo. Vamos lá nos exemplos. Enviei. Se eu falo só enviei, a pessoa não vai entender. Enviou o quê? Os postais. A quem? Aos clientes. Qual é o objeto direto? Os postais. E o objeto indireto? Aos clientes, porque tem a preposição a. Próximo, agradeceu. Se eu falo só agradeceu, não dá para entender, precisa de complemento. Agradeceu o quê? A oportunidade. A quem você agradeceu? Ao chefe. Objeto direto e indireto. Expus. Expus? Expus o quê? Minhas dificuldades. A quem? Ao professor. Portanto, também tem um objeto direto e indireto.